eu estou anotando o número. 12 e 13. Presente, 13. Do A, tá? 14. 15. Presente. 16. Presente. Ok. Agora do B. Rapidinho. Número 1. 1. Não, a 2. Sofia não veio. 2. É a Raika, não. 3. É a Damaris, 3. olha. É de 4. presente. 5. Tá Presente. 6. 6. É o João Pedro, tia. 7. Tá presente? Presente, tia. O João Pedro tá presente. 8. Presente. 9. 10. 11. 12. Presente, tia. 12. Presente. 13. 14. Presente, tia. 15. 16. Acho que só vai até o 16, né? Se eu não me recordo. Bem, É até só o o 16. 16. Pegando aí o livro de vocês na página 84. Eu fiz a atividade, tia. Eu vou mandar pra senhora. Olha aqui, é Gabriel, né, que tá falando? É. Ó, a atividade vocês devem postar antes, não é depois. Tá bom, vou postar a próxima. No dia Tá que bom, a, meu amor? que a tia Todas as... mandou, eu já passei lá, entreguei. Pronto. Todas as atividades vocês devem postar antes da aula e não depois da aula. Também Tá? já fiz, tia, mas também não Eu já mandei. vi, já vi a sua, Ana Luísa, Maria Clara, Maiane. Ok. Os demais devem colocar as suas atividades para que a tia possa conferir e anotar, tá? Então vamos lá. Na página 84, nós temos aí legumes que são cozidos em água salgada e em água sem sal. Em qual dos casos eles ficarão mais macios e por quê? Opção D. Eu marquei eu marquei a A. Maiane? Marquei a A alternativa correta é a A, tá? Acertei. Na água sem sal. Por quê? Porque o sal ele acaba desidratando o legume, tá? Então, onde ele vai ficar mais macio é na água sem sal, certo? Alternativa A. 2. Uma salada de alface e tomate foi temperada com uma solução de vinagre e sal, e posteriormente adicionou-se azeite a ela. Após determinado tempo, as folhas de alface murcharam. Qual é o nome do fenômeno ocorrido? Osmose, tia. osmose. Tá? Osmose. Isso. Osmose. Acontece no processo que A nós D. estudamos chamar de osmose. Alternativa D. 3. A membrana plasmática, apesar de invisível ao microscópio óptico, está presente A. Apenas nas células A. do em eucariotos. todas as células, seja elas É a A, procarióticas ou eucarióticas. Alternativa A. A. Eu marquei a A. E é que eu Tia, fui na intuição. tia, Oi. por mais que as células procarióticas tenham um núcleo desorganizado, elas possuem, sim, a Membrana membrana plasmática. plasmática. Possui. Por Ela isso não que eu possui a marquei. carioteca. A célula procariótica, ela não possui a carioteca. O material genético da célula procariótica, ele fica disperso no citoplasma. É o que nós vamos estudar mais à frente, tá? Mas o núcleo genético fica disperso no citoplasma. Não possui a carioteca, diferente da eucariótica, que possui a carioteca e o material genético está contido dentro da carioteca. Por isso que o núcleo, por isso que é desorganizado, porque não possui a carioteca, Isso. não é? Isso mesmo. Questão 4. Uma hemácia foi colocada em um local
rico em água, do qual não se conhece a concentração de solutos. Após algum tempo, a célula aumentou de tamanho em virtude da passagem da água por meio da osmose. Nesse caso, podemos concluir que a hemácia foi colocada em meio B. Eu marquei a C, hiportônico. Botei B. hipotônico, no caso. Alternativa C. Tá certo, Gabriel. 5. Algumas partículas não são capazes de atravessar a membrana plasmática da célula e precisam ser incorporadas de outras maneiras. As partículas dissolvidas em água, tais como polissacarídeos, são incorporadas à célula por Pinocitose. pinocitose, tá? Eu coloquei a C. Pinocitose são as partículas líquidas, tá? Pinocitose. Pinocitose, alternativa C. Não me estrambole, é falado. Ok? 6. A osmose é um fenômeno que ocorre quando duas soluções são separadas por uma membrana semipermeável que permite o fluxo do dissolvente. O fluxo sempre ocorre do meio. Eu marquei a hipotônica para hipertônica. Alternativa A. Hipotônico para hipertônico, tá? Alternativa A. Correto. Correi só duas até agora. 7. Atenção na cozinha. Não é aconselhável temperar com sal e vinagre uma salada de verduras ou um pedaço de carne muito tempo antes de consumir. Provavelmente, as folhas da verdura ficarão murchas e a carne vai começar a liberar muito líquido. Baseado no texto e nos seus conhecimentos, é correto afirmar que, em ambos os casos, ocorrerá. Eu marquei a D, um processo de osmose em que as células perderam a água por serem submetidas a um meio hipertônico. Certo, Gabriel? Quem Opção D, Francisco tia? É a alternativa D. É Quem é o Francisco Fracélio? José. Oi, José, tudo bem? Tudo, tia. José, seu silêncio fala mais de 1000 palavras. 8. A parede celular das células vegetais é formada principalmente por um polissacarídeo constituído por monômetros de glicose ligados entre si. Analise a alternativa. Analise as alternativas a seguir e marque o nome desse componente da parede celular. B, celulose. B, celulose. Ô, tia. Oi. Qual é a página? Agora estamos encerrando a 85. José, tu não estava acompanhando, não? Tava não. Foi difícil. Continuando. Nossa, esse já chegou, né? Continuando. 9. No início da década de 70, 2 cientistas esclareceram definitivamente como é a estrutura das membranas celulares, propondo-se um modelo denominado de mosaico fluido. Neste conceito, todas as membranas presentes nas células dos animais e vegetais são constituídas basicamente pelos seguintes componentes. Quais são eles? Lipídios e proteínas. Lipídios e proteínas. Lipídios e proteínas, tá? A opção é. Opção E. Coloca a data de hoje. Botei farretem. Tia, qual é a 8? Alternativa B. Tia Marília. Hoje é o aniversário do Pedro. Do Pedro, eu vi, já parabenizei ele lá no Instagram. Não. Que dia é hoje? Hoje é 11. 11 Obrigada. Isso, 11/5. Página seguinte, página 86, dando continuidade aí às informações sobre a célula. Ficou alguma dúvida em relação à membrana plasmática? Coloca no chat, tá? Eu não tive nenhuma dúvida.
Não, né? Até agora tá fácil. Então, vamos lá, dando continuidade aí. Nós percebemos... Ô, Mariana, parabéns. Dando continuidade aí, nós vamos ver agora a segunda parte da célula. Eu tinha falado já para vocês que nós vamos ver detalhadamente a célula, né? Então, dando continuidade, nós vamos perceber que a célula, ela respira, ela digere, ela tem a parte da sustentação, ela se locomove, ela se reproduz, tá? Então, ela tem várias funções. Ela é praticamente um mini ser vivo. Isso. Dentro da célula tem várias funções. São desempenhadas várias funções, tá? Eu tinha comentado para vocês. E nós vamos ver neste capítulo o que é que quem é que desempenha essas várias funções, tá? Quem desempenha essas funções dentro da célula. Continuando. Deixa eu botar aqui no chat para mim poder acompanhar o que é que vocês estão falando. Tá bom, de tanto parabéns. Cadê? Tá? Então, temos aí, ó, logo no início do capítulo, ele vem justamente falando sobre essas funções. Que ela respira, que ela digere, que ela sustenta, que ela se locomove, que ela elimina, nós já tínhamos falado, que algumas substâncias que estão dentro da célula, elas são eliminadas, assim como a comunicação com o meio extracelular, nós tínhamos falado na aula passada, e também que ela se reproduz, né? Então, neste capítulo, a gente vai falar sobre isso daí. Inclusive, nós vamos ver que cada órgãozinho que desenvolve essas funções dentro da célula são chamados de organoides. Esses órgãos dentro da célula são chamados de organoides. Fala, Miguel. Ô tio, o que é que a célula, ela se alimenta? Também. Se alimenta, Mas ela sim. se alimenta de quê? De substâncias. Substâncias entram e saem da célula. Ela precisa de energia para que ela possa se manter viva. Ei, tia, a célula, ela realmente reproduz ou ela só se multiplica? Elas se reproduzem. Essa multiplicação é justamente porque elas se reproduzem. Certo. Tá? Então, dando continuidade aí, nós vamos ver aí o que é o citoplasma. O citoplasma é justamente aquela parte volumosa que fica dentro da célula, tá? Está localizado entre a membrana plasmática e o núcleo, certo? Observem aí, ó. É uma porção mais volumosa da célula. No citoplasma é onde a gente encontra os diferentes órgãos que desempenham essas funções que eu já tinha mencionado para vocês, certo? Dentro do citoplasma estão os microides, que você disse? Os órgãos que vão desempenhar as funções dentro da célula. Observe aí na página 87, nós temos aí um modelo de uma célula. Tá? Cada palavrinha dessa daí, ela desempenha uma função dentro da célula. Certo? É o que nós vamos ver aos pouquinhos. Ok? Continuando. Acompanhando aí, ó, na página 86, onde tem citoplasma. Diz o seguinte, ó, o citoplasma é a porção mais volumosa da célula. Ele se localiza, como eu já tinha falado para vocês, entre a membrana plasmática e o núcleo. E é composto de hialoplasma e organoides. O que é esse hialoplasma? É justamente um líquido viscoso que fica entre a membrana e o núcleo. E o que são esses organoides? Os organoides são o quê? São os órgãos. São os órgãos que desempenham essas funções de respiração, digestão, eliminação, sustentação, locomoção, certo? Alguma dúvida até aí? Não, tia. Não, tia. Ok, qualquer coisa é só interromper, tá? Continuando. Então, esse líquido aí, hialoplasma, é um líquido que fica justamente nessa parte, entre a membrana e o núcleo.
Vocês podem até observar o modelo da 87, essa parte alaranjada, tá? Podemos considerar essa parte alaranjada aí da imagem como o hialoplasma, que é a parte onde consta um líquido viscoso e onde fica os organoides, que são os órgãos responsáveis pelas funções da célula, certo? Continuando. No caso, o hialoplasma, também conhecido por citosol, também é outro nome que ele recebe, é um líquido viscoso, semelhante a um gel, formado por íons e moléculas orgânicas dissolvidas em água. Entre as moléculas orgânicas estão as fibras de proteína que dão forma à célula e também constituem para o movimento e transporte de substâncias em seu interior. Então, apesar da célula ser minúscula e nós não conseguirmos observá-la a olho nu, precisamos de auxílio de um microscópio, ocorre dentro dela todas essas funções de digestão, de reprodução, tá? Ocorre tudo isso dentro dela. Então, por exemplo, nós vamos ver aí que as mitocôndrias, ela é uma organela, no caso aí, ela tem a função de realizar a respiração celular, tá? Alguém ligou o microfone. Tá? As mitocôndrias, por exemplo, têm a função de realizar a respiração celular. Mas nós vamos ver aí que os outros componentes também, cada um desempenha uma função. Um realiza a respiração celular, outro vai realizar a digestão, outro vai absorver proteínas, tá? Outro vai fazer quebras de partículas. Nós até vimos no capítulo anterior que algumas substâncias que entram na célula e que saem da célula, às vezes, têm um tamanho maior e precisam ser... Podemos usar até a palavra reduzidas, né? E quem faz esse papel de redução, de ajuda, é o que nós chamamos de vesícula, tá? Nós vimos isso aí no capítulo anterior. Então, dando continuidade aí na 87, nós temos... Oi. As vesículas são usadas para o transporte de partículas maiores, né? Isso. Em células. Elas ajudam, né, nesse transporte, seja para entrada dessas partículas na célula, ou seja para a saída, o que nós discutimos na aula passada, né? Alguma outra coisa, Taime? Não, senhora. Pode continuar. Ok. Então, dando continuidade. Então, esses organóides, eles funcionam como se fossem os pequenos órgãos dentro da célula. Cada um tem uma finalidade, cada um tem uma função, cada um vai executar o seu papel dentro da célula, certo? Apesar de ser, de a gente visualizar tão pequeno, seria possível a gente imaginar, como o Time disse, é um mini órgão, é um mini ser, é um ser, né? Só que Mini humano. É um mini humano, né? Tia, Mas a célula é um ser vivo. Oi. a senhora acha que futuramente, quando ocorrer um avanço na tecnologia, os microscópios vão poder visualizar todos os organoides e hialoplasmas Já dentro da célula? visualizam, né? Já tem microscópio que visualiza, por isso que a gente estuda isso aí. Porque seria a sim. imagem mais aproximada do real, né? São microscópios de alta tecnologia. Permite a visualização disso aí. Então está certo. O que é Miguel e Márcio? A página, ok. Tá? Então, continuando aí, na 87. Observe aí, ó. Lá no último, no caso, no parágrafo, tem assim, exemplo dessas fibras proteicas são microfilamentos e os microtúbulos. Os primeiros são compostos de fios torcidos que dão sustentação. Dentro também tem essa questão da sustentação, nós já tínhamos discutido. Por exemplo, na membrana plasmática, ela tem um papel de sustentar, de garantir a sustentação da célula, né? Para evitar que a célula se rompa. Então, dentro da célula também esses pequenos órgãos, eles também têm papel de sustentar também, da sustentação à célula, tá?
como eu já tinha falado para vocês anteriormente. Aí tem aí, ó, a membrana, por exemplo, a membrana, e formam as dobras que aumentam a superfície de contato de algumas células com substâncias diversas. Essas dobras são conhecidas como microvilosidades, que é o que vocês estão visualizando na célula lá em cima, ó. Tem uma setinha apontando. Isso daí nós chamamos de microvilosidades, que são essas dobrinhas aí, tá? E estão presentes principalmente nas células do intestino, para aumentar a sua capacidade de absorção dos nutrientes. Nós já tínhamos visto também no capítulo anterior que as microvilosidades, elas funcionam como uma espécie de presilhas, de presas. Lembram disso? Elas são responsáveis pela entrada e saída de substâncias. As microvilosidades, elas fazem o seguinte papel. Elas prendem, elas conseguem absorver, por isso que elas são localizadas aí nas células do intestino, elas conseguem absorver, podemos dizer, capturar, né, pegar os nutrientes, absorver os nutrientes. Por isso que elas são localizadas nas células do intestino. Tia, elas são tipo esponjas? Não compararia a esponjas. Porque, no caso aí, elas têm a função de prender, de pegar, né? As esponjas, elas só absorvem se a gente for parar assim para analisar, as esponjas só absorvem se você colocar algo nela, né? No caso das microvilosidades, não, elas absorvem, elas acabam prendendo, capturando os nutrientes para o organismo. No caso, por isso que elas estão aí, são localizadas nas células do intestino, certo? Elas capturam somente os nutrientes ou outras substâncias e outras partículas também? Não, no caso aí elas vão... Outras substâncias, no caso. No caso aí elas vão absorver o que é necessário para o organismo, certo? Elas acabam o que é necessário para a sua sobrevivência. Isso, elas acabam capturando o que é necessário para o organismo, para a sua sobrevivência, certo? Obrigada. O círculo da vida dentro do nosso corpo. Como é, Miguel? É como se fosse tipo um círculo da vida no nosso corpo. Aham. Ei, Miguel, os nossos órgãos são pulmões que são habitados por células. Nós temos inúmeras células. O nosso corpo é composto de células. Tudo no nosso corpo é composto por células. Nossos tecidos são formados por células. Nós vamos até estudar depois isso daí. Nosso corpo tem cerca de trilhões de células, de 1 trilhão de células? Temos muitas células, não sei te dizer um número exato, né? Um número exato de células, porém nós temos inúmeras células, porque todos os nossos tecidos são compostos por elas. Muitas funções. Oi? São muitas células e cada uma com suas funções. Pronto, são várias células, cada uma com as suas funções, né? Eu sugeri para vocês, né, confeccionar o baralho celular. Não sei se vocês chegaram a fazer e a observar. Mas lá naquele joguinho que eu sugeri para vocês, o baralho celular, tinha mostrando 6 células diferentes, né? Cada uma com a sua função e cada uma com a sua importância. Nós temos células do tecido nervoso, células do tecido sanguíneo, células do tecido epitelial, célula do tecido adiposo, que é a gordura. Células do tecido ósseo. Do tecido ósseo. Nós temos diferentes tipos de células, né? E aquele jogo que eu pedi para vocês confeccionarem para vocês mesmo, confeccionar para vocês, tinha algumas dessas células que eu acabei de falar e algumas funções e curiosidade também relacionada a ela, tá? Tia, eu não fiz esse baralho celular. Mas tu viu? Eu lembro do dia que a senhora nos mostrou na escola. Mas eu disponibilizei lá no Google Sala de Aula. Depois, se quiser dar uma olhadinha, é interessante, é um joguinho interessante. É verdade, a senhora deixou um link de como fazer. Tá? Se quiser depois dar uma olhadinha. Oi? Sabe o que é legal? Cada vez mais, quando nós estamos entrando em um novo conteúdo, aprendemos novas células. Com certeza. É a parte da ciência que chama mais atenção, né? Na minha opinião, é bem interessante. Tia, eu pesquisei e eu vi que tem 10 trilhões de células. 10 trilhões, número exato? Aham.
Pois bem, são muitas, né? Estou vendo no corpo humano. Pois é, são muitas, cada um com a sua função também específica. Dando continuidade, como a gente tinha falado aí, as microvilosidades, elas são encontradas nas células que compõem o intestino e elas acabam absorvendo os nutrientes para o bom funcionamento do nosso intestino, certo? Já os só um minuto, que a letra está tão pequenininha. Já os microtúbulos são estruturas mais espessas e longas do que os microfilamentos e atuam na formação de estruturas chamadas centríolos, cílios ou flagelos, tá? Tentem localizar aí na imagem onde estão os microtúbulos, tá? Os microtúbulos, se vocês observarem, ó, são essas imagens, esses risquinhos verdes que tem na imagem, minúsculos, tá? Sim. São essas estruturas aí, podem ser chamadas de centríolos, cílios ou flagelos. Ajuda na questão da movimentação da célula, tá? Ó, os centríolos são estruturas importantes para a divisão das células. Ajuda na divisão da célula, que estudaremos mais adiante. Já os cílios e os flagelos são estruturas de locomoção. Os cílios e os flagelos, eles ajudam na questão da locomoção dentro da célula, do material dentro da célula, tá? Da movimentação também da célula. Os cílios são estruturas mais curtas e numerosas, que realizam um movimento pendular, ou seja, numa direção, uma espécie de batimento. Já os flagelos são mais compridos e ocorrem em menor quantidade, e o seu movimento é ondulatório. Ou seja, tem Oi. O batimento que ele se refere, esse batimento é como se ele estivesse referindo ao batimento do nosso coração? Não, é o movimento, a questão do movimento que ele faz. Observe aí na página 88. Tá? Sim. Aí, no caso, ele mostra um espermatozoide. Ó, o flagelo é essa pontinha, esse rabinho aí, ó, que dá o movimento. Tá? Tia, parece uma água-viva. Parece um microfone. Parece um microfone. Tá certo. Parece Continua. mesmo microfone. Tá? Isso daí, essa pontinha aí permite, graças a essa pontinha aí, que é possível, o flagelo ajuda na questão da locomoção da célula, certo? Permite ela se locomover, ok? Aí tem a seguinte proposta para vocês. Leiam aí e me digam qual a resposta. Ó, o esquema representa um corte de uma célula, observado no microscópio eletrônico. Observando os números que tem aí, me digam o que é que forma aí a parte 1, quem é que está na parte 1, quem está na parte 2 e na parte 3. Tia. Oi. Tia, Oi? acho que a parte... eu acho, viu? Não tenho toda certeza, mas acho que parte 1 seria o núcleo, parte 2, membrana plasmática e a parte 3, o citoplasma. Isso. Agora vamos organizar. Citoplasma é a 3, né? Vamos organizar e vamos aí. Ó, o núcleo. O que é que tem dentro do núcleo? Qual a função? O que é que tem dentro do núcleo? Não é todo material genético? Né? Uma célula eucariótica, ela possui um núcleo. Então, ela possui um núcleo organizado. Então, todas as atividades é controlada dentro do núcleo, porque o material genético está dentro do núcleo, tá? Então, a parte 2, como você falou, a parte 2 seria aí a membrana plasmática. A membrana plasmática tem a função de quê? De dar sustentação e também de proteger a célula. Proteger a célula e permitir a entrada e saída de substância. Ela dá a sustentação, ela protege a célula.
né? E ela permite que aquilo que nós falamos a respeito da permeabilidade seletiva. Ela seleciona o que é que pode e o que é que não pode entrar dentro da célula. Isso é a função da membrana plasmática. E já a parte 3, como você já tinha falado, a parte 3 seria aí o citoplasma. O citoplasma, onde armazena o quê? As organelas, ou seja, os pequenos órgãos que desempenham diferentes funções dentro da célula. Então, das alternativas aí, qual seria? A, B, C, D ou E? Qual a alternativa? Vamos, gente, qual a alternativa? Time. A arte? Eu acho que é A, não sei. Ó, olhando para a imagem, o número 1 está apontando para essa imagenzinha roxa. Opção B, tia. Opção B. Opção B. Ó, o número 1 está apontando para essa partezinha roxa da imagem. Essa parte roxa é o núcleo. O núcleo é onde está contido, quando a célula tem um núcleo, uma carioteca, no caso. Quando ela possui um núcleo, uma carioteca, significa dizer que o material genético está contido dentro do núcleo, tá? Então, lá é onde controla as atividades celulares. O núcleo é onde controla as atividades celulares. Demorei para pensar. Já o número 2 está apontando para a membrana. A membrana seleciona o que entra e o que sai de dentro da célula. Ela faz a permeabilidade seletiva, ela seleciona o que pode e o que não pode entrar dentro da célula. E o número 3 está mostrando a parte do centro, que é o líquido viscoso que nós tínhamos falado nesse instante, conhecido como citoplasma. Nele, nesse líquido viscoso, é onde ficam os pequenos órgãos que desempenham as diferentes funções dentro da célula, ok? Então, a alternativa B. Foi a que eu marquei. Certo? Continuando, colocando na página 89 para vocês acompanharem. Parabéns para quem acertou. É uma questão fácil isso daí. É só uma questão de percepção. Eu ainda não ouvi a voz da Letícia hoje. É só prestar atenção que vai saber. Essa é uma questão de uma pequena observação, né? Porque aí, até agora, nós só falamos de uma forma rápida. Por Tia, era exemplo, só prestar explicação. Hã? Era só ter prestado atenção. Ah, sim, pois é. Nós até agora só falamos sobre a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, né? Agora a gente vai falar sobre os pequenos órgãos que estão contidos no citoplasma, certo? Um por um nós vamos estudá-los. Começando agora pelo retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, ele está contido no citoplasma, certo? É um pequeno órgão que corresponde a um sistema de tubos ou bolsas, podemos também chamar de tubos e bolsas achatadas, interligados, formando uma rede de canais. Qual a função? Distribuição de substâncias no interior da célula. Então, o retículo endoplasmático tem como função principal distribuir substâncias dentro da célula. As substâncias que estão dentro, que precisam ficar dentro da célula é realizada através do retículo endoplasmático, tá? Ele as prende lá na célula? É responsável por prendê-la? Não, a função dele é distribuir, tá? Distribuir, separar, distribuir as substâncias no interior da célula. Pode ocorrer de duas formas, esse retículo endoplasmático. Ele pode ser granuloso, que no caso rugoso, e ele pode ser também agranular, certo? Ou não granuloso. Ou seja, ele pode ser liso. Ele pode ser rugoso e ele pode ser liso. Retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso, certo? Ok? Aí vamos aí ver a função deles. No retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, é assim denominado porque por possuir ribossomos. Se vocês observarem na imagem anterior, lá na página 87, nós temos aí, deixa eu ver. Não tem mostrando, essa imagem é pequena. É no outro livro que tem. Tem mostrando nos ribossomos.
Os ribossomos são estruturas minúsculas, tá? Que aderem à sua superfície. Por esse motivo, sua função é a produção de proteína. Os ribossomos têm a função de produzir proteína dentro da célula, certo? Já está terminando, Mariana. Falta só, deixa eu ver, 2 minutos. O retículo endoplasmático rugoso, ele tem a função de produzir proteínas dentro da célula. Já o retículo endoplasmático liso, qual é a função dele? 4 horas. Hein? Ó, o retículo endoplasmático liso diferencia aí porque não possui ribossomos na sua superfície. E ele tem a sua função. Qual é a função dele? Seria bom que a gente lesse um pouquinho para poder a gente não ficar só ouvindo a tia falar. No caso aí, o liso, ele sintetiza hormônios, tá? Ô tio, O Edson entrou. apareceu Oi. essa mensagem que eu ia falar. É que o Pois tio é. Edson Pronto. Amanhã, Vale, quarta-feira, nós continuaremos, tá bom? Haverá Beijo. atividade? Tchau, Vocês vão ter que ler o capítulo, tá? Pra gente poder interagir mais. Tchau. vai ter dever da casa? Dá uma olhadinha lá no Google Sala de Aula. Tia, Uhum. o que a senhora tá falando? O que é essa imagem? 15h54. A célula roxa, né? Próxima aula a gente conversa sobre. Pac-Man. Gabriel, na próxima aula a gente conversa sobre, tá bom? Tia, vai haver dever, tia? Tem lá no Google Sala de Aula. Beijos. Tchau, tia. Tchau, tia. Eu não entendi porque o Edson Tchau, entrou. tia. Hoje Né? não é Também aula não do Edson. entendi. Hoje Hoje não é aula do Edson. Hoje é a aula da Fê Paulo. Porra, é. Pessoal, boa tarde, pessoal. Quem é que vocês Boa estão? tarde, Edson. Boa Hoje tarde, Não, professor. Sabe o motivo que tá aqui?